Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Pissarras. Mateus 10, 14. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Eu vou ler de novo esse texto. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amém. Nesses últimos dias, Deus tem me levado a entender a simplicidade por trás da revelação. Então Ele dá uma revelação e me instrui como tornar aquilo que Ele me instruiu, me ensinou, de forma prática, aplicável, vivível na minha vida. Eu vou dar aqui pelo menos alguns exemplos antes desse texto que me vem ao coração. Um deles é dar sentido para uma noite como essa. E nós só damos sentido tornando esse ajuntamento de pessoas aqui muito mais, pede para alguém, Thaís, está com criança batendo aqui, muito mais do que uma religião. Por quê? Porque uma reunião de religião não exige a presença de Deus. Uma reunião de religião exige regras, dogmas, doutrina, se for evangélica, até a Bíblia. Mas uma reunião de religião não exige a presença de Deus. Para que uma noite como essa não seja uma noite que caracteriza um ajuntamento meramente religioso, nós precisamos mais do que a bolacha, o recheio. Nós precisamos mais do que os músicos, mais do que os diáconos, mais do que as pessoas. Nós precisamos ter Deus presente entre nós. E a presença de Deus entre nós exigirá de cada um de nós uma resposta à altura da presença dele. Porque se a presença for manifesta, for notória, quase visível, quase apalpável, mas perceptível aqui no coração, se ela for manifesta, então a minha resposta à presença de Deus manifesta deve ser com que a minha presença também se manifeste na presença de Deus. Por isso, dançar não é um grande exagero num ambiente onde eu creio que os anjos estão fazendo isso. Por isso, cantar e adorar não é um grande exagero num ambiente onde há anjos ministradores. Por isso, dançar, pular, saltar, exceder, se expor a até um tipo de má interpretação, é coerente, é lógico e óbvio, e é esperado por Deus. Porque Ele espera que você esteja com o coração aonde você está com o seu corpo. Nem sempre nós conseguimos isso. Às vezes nós estamos num lugar com o corpo, mas o nosso coração está pedindo para ir para casa. Não é quando nós vamos para o hospital? Às vezes nós estamos num lugar, mas o nosso coração está em outro. Por isso estamos querendo uma oportunidade para sair antes, para sair rápido. Desejamos que acabe o quanto antes. Mas quando nós sabemos tornar o que é real em valor, então o que Deus faz na nossa vida vai além daquilo que nós podemos alcançar através do nosso esforço.
Não devemos deixar de se esforçar, mas Deus nos recompensará por aquilo que vai além do nosso esforço. A segunda coisa que eu aprendi ao longo da vida é o princípio de contar com o intercessor. Uma vez, conversando com alguém que tinha muito contato com os judeus, eu achei assim, muito conflitante para mim a cultura deles em relação a algumas coisas, especialmente a da intercessão. Diz que todo bom judeu, se você perguntar para ele como ele está, ele vai dizer como ele está. Mas o nosso evangeliquez nos ensinaram algumas coisas que acabam inibindo a própria ação do evangelho. Eu vou dizer de novo, o nosso evangeliquez nos ensinou algumas coisas que acabam inibindo a ação do próprio evangelho. Falar que tudo está bem quando as coisas não estão, tornará as coisas melhores? Mas e a fé? O pela fé não se aplica a isso. O pela fé não se aplica a isso. A Bíblia diz que Eliseu, por manifestação de gratidão, a boa recepção, profetizou um filho sobre uma mulher que não tinha, e essa mulher concebeu. Um dia, essa mulher passou por Eliseu. Eliseu notou que as coisas estavam erradas, mandou o Geazi falar com ela. Depois Eliseu vai conversar com essa mulher. E Eliseu diz assim: mulher, vai tudo bem contigo? Irmão, o filho dela estava morto. E ela disse assim: vai tudo bem comigo. Quem é pai e mãe sabe, numa situação dessa, que pode estar qualquer coisa, menos bem. Vai tudo bem contigo? Vai sim, muito obrigado. Esse tipo de conduta não gera milagre na vida do indivíduo, porque o princípio do milagre, a primeira ação do milagre é o reconhecimento que se precisa de então Deus pode agir. Só que não abrir o coração não limita a ação de Deus, porque quem faz milagres é o próprio Deus, mas inibe algo que atrai milagres, que é o poder da intercessão. Quanto mais você está sob ataque espiritual, mais de intercessores você precisa. O apóstolo Paulo, no auge da sua maturidade, repetia, no auge da sua maturidade, no auge da sua imaturidade não, ele fazia, no auge da sua maturidade ele repetia: igreja, irmãos, orais por nós. Mas ele já não orava mais em línguas que todo mundo. Por que ele pedia oração? Porque ele sabia agora o quão poderoso é a ação da oração na vida de um bendito cristão. Uma outra terceira coisa, antes de entrar no texto, porque eu quero tratar um assunto muito interessante, é a ideia que eu vejo se repetindo na internet, a respeito de que nós não podemos contar os sonhos para os outros porque eles não cumprem. Gente, sabe o olho gordo? Sabe na vida de quem que funciona o olho gordo? Na vida de quem não está sobre os olhos dos céus. Eu não vou falar, eu não vou contar nada porque pode acabar não dando certo. Gente, quem crê assim usa a fé para que funcione contrário àquilo que Deus quer dar como resposta de ação, de bênção, de promessa e de milagre. Não é que você tem que sair contando para todo mundo. Não estou dizendo que você tem que contar então. Para quem não celebra as tuas vitórias, para quem não torce para o seu sucesso. Não é, é que você só não deve crer dessa forma, porque você mina, por exemplo, a ação do Salmo 91. Vai ler o Salmo 91.
É um tipo de proteção num todo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E depois diz: nem praga alguma, nem peste alguma, nem mortandade, nem nada chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque habita no esconderijo do Altíssimo. Pastor, mas olha a vida de José. O quê? O que tem José? José contou o sonho e sofreu perseguição. Não leu a Bíblia quem ensinou isso. A Bíblia diz que ele passou a ser odiado por causa da túnica colorida que seu pai deu. Tem nada a ver com o sonho que ele contou na mesa. Não foi por causa do sonho, foi por causa da túnica colorida que o seu pai deu. Aquilo era um objeto de reconhecimento, como um reconhecimento de autoridade e honra dentro de uma casa. Então os irmãos mais velhos, sendo José o penúltimo, passaram a odiá-lo. Eu geralmente tento manter muito bem o equilíbrio entre os meus filhos. Quando eu dou um presente para um, eu procuro ser o mais rápido possível para dar um presente para o outro, por causa dessa passagem bíblica. E sabe assim, ó, não é óbvio isso, mas porque está escrito, entendemos as consequências. Em vez dos filhos odiarem o pai que deu o presente, não deu para eles, odiaram o irmão que não tinha nada a ver que recebeu. Então quem não cuida disso gera intriga entre dois irmãos. Jacó não vigiou, e o exemplo de Jacó ficou para o nosso aprendizado. Mais de um filho? Cuidado com o trato de um, porque embora talvez esse outro deixe de te amar, vai passar a odiar o outro irmão. É o que a Bíblia ensina. O texto essa noite, talvez um dos mais complexos a nível de vida, porque vai tratar um assunto. Coloca lá de novo o texto para mim, Mateus 10, tá? 10 e 14, é 10, 14. Vai tratar um assunto de uma forma, com uma grande revelação, e nós podemos dele extrair algo muito prático na vida. Eu quero que você diga comigo assim, diga assim, ó, sacudindo a poeira da rejeição. Sacudindo a poeira da rejeição. Por quê, pastor? Porque é exatamente isso que Jesus está falando. Olhe por dentro da revelação, você vai entender algo muito prático a nível de vida. Ele diz assim, ó, e se ninguém vos receber, quem não te recebe? Te rejeita. Nem escutar as vossas palavras, quem não escuta os teus conselhos, quem não escuta as tuas palavras, te rejeita. Saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Os conselhos de Jesus aqui são simples. Te rejeitaram? Sacuda a poeira daquele lugar e prossiga a vida. Eu vou dizer de novo, você tem que entender. Te rejeitaram? Sacuda a poeira daquele lugar e prossiga a vida. A nossa primeira grande falha é empregar força em excesso na aceitação de um lugar onde nós estamos sofrendo rejeição. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquele lugar. Por quê? Porque você não vai aguentar ter força por muito tempo para lidar com isso. Ele diz, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Por que Jesus disse isso? Ou o que Jesus quis dizer?
Olha só que interessante. Ele quis dizer que existem lembranças que não valem a pena carregar. Alguns precisam ser libertos dos traumas da rejeição conjugal, dos traumas da rejeição profissional, dos traumas da rejeição familiar, dos traumas da rejeição religiosa, dos traumas da rejeição paterna. Precisam ser libertos desses traumas. Traumas que atuaram com tanta violência nessa alma, que provavelmente muitos aconteceram quando eram crianças e ainda agora adultos, continua lá. Por quê, pastor? Porque não sacudiram a poeira dos pés da rejeição. E por onde vão? Carregam consigo inconscientemente, mas consequentemente, inconscientemente, consequentemente, todo rejeitado, de alguma forma, acaba reproduzindo a rejeição. Jesus está dizendo assim sobre aquele ambiente de rejeição. Quando ele fala assim, sacudir o pó dos vossos pés. Jesus está dizendo assim, nem o mínimo, que é a poeira, deve ser levado. Nem o mínimo, que é a poeira, deste ambiente de rejeição, deve ser levado. A poeira é o mínimo que carregamos de um lugar. E não tem como ignorar esse fato. Limpe a casa hoje, limpe a casa amanhã, limpe a casa 2 vezes por dia. Todas as vezes que você fizer isso, você vai ver que poeiras lá de fora, inconscientemente, não proposital, estão aqui dentro. Coloque tapete na porta e isso irá amenizar. Mas ainda assim a poeira de lá de fora vai entrar. Por isso ele está dizendo, a rejeição é um poder ativo tão forte na alma, que mesmo o mínimo de uma poeira dela pode fazer um grande estrago. Quando entendemos algumas coisas com mais profundidade, passamos a entender e dar sentido a elas. Uma das coisas que não se fazia por nenhum judeu é permitir com que uma pessoa entrasse dentro de casa sem que os pés dela fossem lavados. Por que só os pés? Por que não tomava banho lá fora? Porque Jesus, a sua cultura, o seu tempo, estava apontando para isso. Gente, 20 anos servindo a Cristo em tempo integral. Uma das coisas que eu descobri ao longo desses anos, não com todos, infelizmente com muitos, é que o segundo casamento, tendo a experiência do primeiro, na maioria das vezes, se torna mais difícil que o primeiro casamento. Não vou entrar nesse contexto agora, divórcio, casamento, vou me focar no que eu estou ministrando. Se teve tantos anos do primeiro casamento, se teve tanta experiência nesse primeiro casamento, e se por eventualidades da vida descobriu-se que agora se deve separar, parte-se para um segundo casamento, relacionamento. Por que com toda a experiência do primeiro e segundo não dá certo?
Por que a desconfiança excessiva, sendo que quem traiu foi o primeiro? O ciúme excessivo, sendo que quem traiu foi o primeiro? A dificuldade de entrega, sendo que quem agrediu foi o primeiro? Mudam as pessoas, mas não mudam os problemas, porque elas ainda não sacudiram dos seus pés o pó da rejeição do primeiro casamento, então trazem consigo a rejeição do primeiro para o segundo casamento. Hoje, enquanto eu orava, Deus dizia para mim: você vai falar com filhos. Pais, mas filhos antes de pais. Que sofreram rejeição na sua infância por seus pais. Filhos que de alguma maneira sofreram um certo tipo de tormento, de violência, de terrorismo psicológico, emocional, que de alguma maneira foram abandonados, foram maltratados. Você essa noite, Everton, vai falar com filhos que precisam ser curados da rejeição, porque isso é um limitador de confiança, de entrega, e também um limitador para se ser feliz, tanto quanto a Bíblia diz que nós em Cristo seremos. Toda vitória de Cristo é garantia para a nossa vitória. Quando a Bíblia diz que Jesus venceu, a Bíblia não precisa dizer que eu tenho que vencer, porque se eu estou em Cristo, as vitórias dele são minhas também. Então, se eu tenho nele, se eu encontro nele, se eu recebo dele as suas vitórias, então tudo que eu preciso é me certificar de que eu estou nele. E olha, se não fosse importante o que eu estou ministrando, primeiro, não haveria porquê desse texto. A Bíblia é um livro prático. Ela não dá rodeios e nem nos faz perder tempo. Tudo que é extraído dali só está ali porque é importante. O que não está ali, dá para deixar para depois. E a questão da rejeição é tão profunda a nível de alma, que Jesus precisou passar pela experiência da rejeição. Por quê, pastor? Porque sua luta é minha luta. A luta que ele passou era minha luta, para que a vitória que ele teve seja minha vitória. Então ele precisou passar pela experiência da rejeição. Olha só, não precisa abrir, aliás, colocar. João 1:11 diz assim: e veio para os seus, e os seus não o receberam. Como é que é o nome disso? Rejeição. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Olha só o que Isaías 53:3, falando a respeito do Messias, diz a Bíblia: pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém a quem seus semelhantes escondem o rosto. Depois diz: foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Gente, isso não é o ápice da rejeição? Olhe para o que Jesus fez para as pessoas.
nós gastaríamos todo o tempo e nos faltaria tempo para dar tantos exemplos. Ele curou, ele salvou, ele libertou, ele perdoou, ele se dedicou, ele ensinou. Olhe para o que Jesus fez. Ele alimentou a multidão, ele livrou pessoas da morte, como aquela mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada. Olhe para o que Jesus fez. Ele deu uma vida nova para Pedro, para Tiago, para Paulo, para João. Ele nos deu uma família, Ele nos remiu dos nossos pecados, Ele nos santificou com o seu sangue, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Agora, olha para o que as pessoas fizeram com Jesus. Deram-lhe, por manifestação de gratidão e cumprimento das Escrituras, uma dura morte de cruz. Gente, isso não é rejeição? Terminar, não terminou, humanamente falando, até aquele momento, até o próximo capítulo, você está entendendo? Terminar como ele terminou, levando em consideração como ele viveu. Mal para quem ele fez? Que crime ele cometeu? Que pecado? Qual acusação fundamentada na verdade? Aonde que ele falhou? Ele fez o bem, ele amou, ele cuidou, ele se entregou. A Bíblia diz que ele se despiu da sua glória. E como paga, retribuição, como pagamento, ele foi crucificado. A crucificação era a maior expressão de rejeição. Prova, pastor, quando Pilatos coloca Jesus perante a multidão, pedindo para que o povo escolhesse Barrabás ou Jesus para ser crucificado. A quem eles escolhem para que fosse solto? E quem eles escolhem para que seja crucificado? Pilatos diz: a quem devemos nós soltar nesse dia? E toda a multidão, rejeitando Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, em uma só voz grita: crucifica o Cristo, solte Barrabás. Jesus experimentou a rejeição, e a forma com que ele experimentou e superou nos ensina a vencermos aquilo que persiste como poeira nos acompanhar pelo caminho da vida. Enquanto ele estava na cruz, olhando para todos à distância, porque nenhum dos seus se aproxima dele, ao contrário, Pedro, durante a noite, diz que nem o conhece. Isso é rejeição. Enquanto ele lembra dos seus 3 anos e meio de dedicação, Jesus diz 7 frases na cruz do Calvário. Eu destaco 2 sobre a pregação dessa noite. Ele olha, ele vê as pessoas que se beneficiaram do seu ministério, ele vê o seu estado na cruz e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A dura forma de se desvencilhar, de se desfazer da poeira da rejeição, é liberando perdão. A ferida da rejeição gera no coração uma profunda mágoa. A ferida da rejeição gera no coração uma profunda mágoa. Sendo essa uma limitação, um limitador, uma barreira impedindo com que esse do lado de cá se relacione devidamente com aquele do lado de lá. Quer ser livre da dor da rejeição? Perdoe quem te rejeitou. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes.
Pai, perdoa-lhes. E eu preciso destacar a preocupação em Jesus de tratar esse assunto antes da morte. Ele não poderia descer à sepultura com essa pendência no coração. Pai, perdoa eles. Quer saber como está o quanto seu coração está afetado pela rejeição? É só você observar a sua reação quando você ouve o nome da pessoa que te rejeitou. Quando você é abraçado pela pessoa que te rejeitou. Quando você está perto da pessoa que te rejeitou. Como você reage às palavras dela. O que você sente por ela. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem, Pai, o que eles fazem. Jesus estava liberando perdão e sendo curado da rejeição. Enquanto ele estava liberando perdão, ele estava sendo curado da cruz, sendo curado, se aprontando, se preparando para poder partir para o próximo nível, que era a ressurreição da cruz. Mas ei, se não o bastasse, e eu trato de novo, a parte mais dura de lidar, que é a rejeição familiar. Alguns meses ou anos atrás, a jovem aqui da igreja, Miriam, fez uma das perguntas mais inteligentes que eu ouvi de um jovem ao longo desses anos. Uma das mais inteligentes. Talvez ela lembre, talvez não. Eu nunca me esqueci. Ela disse assim: pastor, por que as pessoas que nos amam são as pessoas que mais nos magoam? Não foi, Miriam? Não? Tá bom. Por que as pessoas que nos amam são as que mais nos magoam? Eu acho que ninguém discorda disso. São as que mais nos ferem. Ou você se sente ofendido quando um estranho te chama de feio. Poucas pessoas dessa vida me ofenderiam se me chamassem de feio. A que mais me chatearia seria exatamente a pessoa que eu mais amo, minha esposa. Por isso ela, com todo cuidado, com todo jeitinho, com todas as palavras, ela é muito inteligente. Ela, por exemplo, gosta muito que eu use barba. Eu digo para as pessoas: eu sou um homem de barba. As pessoas: por que o pastor usa barba? Porque a minha alma tem barba. Verdade. Quando eu sonho à noite, nos meus sonhos eu estou de barba, irmãos. Nos meus sonhos eu estou de barba, porque a minha alma é assim. E ela disse assim para mim: não tira a barba. Ô, meu amor, não tira a barba não. É a única coisa bonita que tu tem. Sabe as palavras? Como que eu vou tirar, irmão? Não tira a barba não, meu amor. É a única. Ela gosta, não estou dizendo que os outros precisam gostar. É sabedoria dela. Não tira a barba não. É a única coisa bonita que tu tem. Tu tira a barba, não sobrou nada. Não sobrou nada. Mas por que as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que mais nos machucam, hein, irmão? Porque ninguém, irmão, tem poder de alfinetação, poder de perfuração tão grande quanto a pessoa que está do teu lado.
É a esposa para o esposo, é o esposo para a esposa. Por quê, pastor? Porque são essas pessoas que têm livre acesso, por consenso nosso, ao nosso coração. É claro. Por que um estranho não me atinge com as suas palavras? Porque ele não sabe onde está meu coração. Eu não me relaciono com ele com o meu coração. Eu me relaciono com ele com a minha mente. E ainda com uma limitação muito grande, porque nós não temos afinidade, nós não temos tempo hábil o suficiente para termos nos conhecido. Mas as pessoas que nos amam são as que têm acesso ao nosso coração. E essas sabem, querido, as frases que nós não gostamos de ouvir. Aquele jeito de falar. Essas já sabem que nós, mulheres, ficamos irritadas quando nós estamos falando e eles não falam nada. Essas já sabem, eles sabem. Eles têm tudo o que precisa para ferir o teu coração, e elas também. Mas antes do contexto conjugal, o familiar. E ninguém com tanto poder de perfuração ao coração do que os pais aos filhos. Aquele você nunca vai dar nada. É um tipo de maldição que na maioria das vezes se estabelece, não é por causa da fala em si, mas da construção da ideia no coração do indivíduo. Então, diante das oportunidades da vida, o que ecoa? Aquilo que ouvimos. Por isso a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque tem gente que escuta só o que os demônios falam. Palavras assim, elas são destrutíveis, por quê? Porque elas constroem uma ideia, uma imagem do indivíduo. E você sabe o que uma pessoa que sofreu rejeição dos pais mais alega em termos de ferida? Isso que eu vou falar tem a maior porcentagem. Filhos feridos com os pais, dizem assim: no momento que eu mais precisei dele, ele não estava lá. Não é o fato daquilo que ele fez que magoou o filho, é aquilo que ele deixou de fazer pelo filho. Por quê, pastor? Porque no apuro, nós que temos os pais, recorremos a eles, ou naturalmente, se não os temos presentes, mas naturalmente somos impulsionados a recorrer aos pais. Quando eu mais precisei dele, ele não estava lá. Eu já contei várias vezes para os irmãos, eu comecei a trabalhar muito cedo. 11 para 12 anos. Mas com 13 anos eu trabalhei no serviço que o meu patrão me batia. Ele me batia. Eu não era filho dele, ele me batia. Me batia. Eu apanhava de cinto, eu apanhava de chinelo, eu ganhava cascudo, eu ganhava soco nas costas, eu ganhava chute no bumbum do meu patrão. Sabe por que ele me batia? Porque meu pai não estava em casa. Porque se o meu pai tivesse, eu tinha certeza que o meu pai não deixaria. Se o meu pai tivesse em casa. Eu cresci brigando com meu pai. Não com o meu pai, junto com meu pai. Junto com meu pai. Cansei de entrar no meio das brigas que meu pai estava brigando. 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Todo dia eu conto essa história. O cerco fechava assim, como eu disse, o pau quebrava, irmão. 10 anos eu entrava no meio das brigas. Ninguém batia em mim, mas eu entrava no meio. Briguei pelo menos 4, 5 vezes, assim. Mas sabe o que o menino de 13 anos dizia depois que apanhava? Só estou apanhando porque meu pai não está aqui.
O que mais magoou o teu coração, filho, em relação ao que o seu pai fez, não foi o que ele fez, foi o que ele deixou de fazer. E você ainda julga na tua alma que você merecia aquele tipo de feito. Uma das vezes na minha adolescência que eu mais chorei foi no culto Dia dos Pais. Jovens, muitos jovens na igreja que eu estava, tinha 15 para 16 anos. E o pastor disse assim: irmãos, antes de acabar o culto, todos os filhos agora vão lá abraçar o seu pai. Eu não tinha um pai para abraçar aquela noite. Eu não tinha um pai para abraçar aquela noite. Sabe o que o coração de um menino de 15, 16 disse? Pois é, né? Meu pai nunca está quando eu preciso. Bondoso amigo, bem mais velho, saiu da onde estava, foi lá, me abraçou e eu chorei não pelo abraço que ele me deu, mas pelo abraço que eu não recebi aquele dia. Estou dizendo que isso deixa na nossa alma marcas profundas que precisam ser tratadas através do poder de Deus, através do poder do nome de Jesus, através do sangue de Jesus. Porque pessoas assim, não tratadas pelo Evangelho, sofrerão grandes possibilidades de reproduzir isso na vida dos filhos. E olha, queridos, a vitória sobre isso é tão importante. A vitória sobre isso é tão importante que essa foi a última luta que Jesus passou na cruz. Porque no ápice do seu sofrimento, em meio à sua crucificação, depois de falar 6 frases, ou 5 frases, Jesus diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Para que você tenha vitória sobre a rejeição paterna, Jesus teve que passar pela rejeição paterna. Até isso ele sofreu na cruz. Ele sabe o que você passa, o que você já passou, porque ele enfrentou isso na cruz do Calvário. Não estou pintando aqui negativamente a imagem de Deus, mas estou dizendo que foi o ápice de todo o seu sofrimento, estar sofrendo e Deus não estar ali. Há uma história, não está na Bíblia, mas alguém uma vez contou como imaginava esse momento no céu. Porque, gente, era o filho perfeito sendo crucificado. O filho que honrou o pai em tudo. O filho que em tudo glorificou a Deus. Esse alguém conta, pastora Bárbara, essa história, que imagina como deve ter sido para Deus esse momento, olhando Jesus. Olhando Jesus sofrendo, morrendo, sangrando, gritando e dizendo: Deus meu, por que você me desamparou? Porque o Senhor me desamparou. Alguém conta que um dos anjos, vira para Deus e diz: Senhor, nós precisamos fazer alguma coisa. É o meu Cristo que está lá também, Deus. Se o Senhor quiser, eu desço agora com uma legião de anjos, destruo tudo e resgato Jesus de lá da cruz. Aí se alguém conta que Deus fica em silêncio.
Deus não fala nada. Nada. Por isso Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? O que passa, já passou, mas o que está no seu coração, se você aceitar, já foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. Já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. Já foi vencido. Eu não sei quem te machucou a esse ponto. Eu não sei quem feriu a sua alma, quem roubou a sua inocência, quem te violentou, quem te espancou, quem te machucou. Eu não sei quem Deus me mandou falar. Quem te tornou tão amargo assim, tão receoso assim, com medo de se entregar. Por isso você é doentio, por isso às vezes é ciumento, por isso é desconfiado, por isso tem dificuldades de crer em Deus. Eu não sei quem fez isso, mas o Senhor Jesus, que venceu toda a rejeição na cruz, quer te dar vitória essa noite. Quer te dar vitória essa noite. Ele quer curar a sua história de abandono com a história de acolhimento que Ele fez com você. Eu ia falar sobre ansiedade, vou deixar para um outro culto, porque eu preciso orar por pessoas essa noite. Fique de pé comigo, por favor. Eu insisto em dizer que ninguém pode nos ofender tanto quanto os nossos pecados ofenderam a Deus. E a tentativa de não perdoar as pessoas que nos ofenderam demonstra a nossa tentativa de tentar ser melhor do que Deus. Quando você decide não perdoar, crendo que está certo porque foi ofendido, na verdade a escolha é decidir não ser feliz. Quem decide não perdoar é como quem toma um copo de veneno e espera que o outro morra. É como quem toma um copo de veneno e espera que os outros morram por isso. Quando você perdoa, você libera a sua alma de um lugar que ela estava preso. Porque algumas pessoas ainda estão presas em algum lugar, talvez num quarto escuro. Algumas pessoas ainda estão presas num lugar na sua infância. Eu converso com pessoas quase todos os dias e elas têm reações de pessoas que sofreram fortes rejeições. Dói o que eu vou dizer, mas eu preciso falar. Algumas mulheres são um grande obstáculo para que os pais exerçam sua paternidade na vida dos filhos, porque elas foram rejeitadas pelo seu pai e elas têm a imagem do pai em si, alguém que elas desprezam no coração. Por isso aceitam-os como bons maridos, mas não deixam exercer paternidade sobre a vida dos filhos, porque quando fala de pai, sua alma ainda está ferida.
E isso as limita de poder viver tudo o que o Senhor disse que um dia viveríamos como família. Alguns homens têm feito a vida das suas esposas mais dura do que deveria, porque infelizmente, de alguma forma, na sua infância, sofreram rejeição com a sua mãe. Então a forma que eles têm para revidar essa rejeição que os incomoda tanto é reagindo contra as suas esposas. Deus, essa noite, quer te dar saúde emocional, saúde espiritual. Deus, essa noite, quer curar a alma que está doente. A alma que está doente. Porque enquanto isso permear a sua vida, você não vai poder experimentar o amor de Deus na sua máxima ainda. Ei, é noite de lavarmos os pés da poeira da rejeição. Ah, nos rejeitaram, e daí? É noite de lavarmos os pés. Eu amo Will quando ele diz assim: pode uma mãe rejeitar o seu filho que amamenta de peito, pode um pai abandonar um filho, mas todavia eu, Senhor, não o abandonarei. Pastor, por que ele me rejeitou? Toda pessoa que rejeita traz na sua história uma rejeição. Você não era culpado, a culpa não era sua, mas ele não pôde te dar aquilo que ele nunca recebeu. Ele não aprendeu aquilo que se precisa para dar, então ele reproduziu aquilo que ele tinha. Mas o Senhor essa noite quer quebrar isso na sua vida, porque os seus filhos serão os mais amados da tua geração, da tua história. Você será mais feliz até então vivido. O Senhor quer quebrar isso. Então você poderá dizer, como Davi disse: a minha alma escapou, a minha alma escapou do laço, a minha alma escapou do laço do passarinheiro, o laço quebrou, a minha alma escapou, a minha alma voou. Deus essa noite quer te colocar para voar. Paga essa luz aqui para mim. Paga essa aqui também, por favor. Só para você ficar à vontade. Eu quero convidar na frente pessoas que precisam essa noite serem curadas. Pessoas que ainda não conseguiram desvencilhar da sua alma algumas imagens que trazem dentro do seu coração. Deus essa noite quer voltar no tempo e abraçar um menino que foi rejeitado, que talvez fora criado por seus avós. Deus essa noite quer voltar no tempo e cuidar de uma menina que está trancada dentro de um quarto escuro, de uma mulher que foi traída, que foi enganada, que foi ferida. Não tenha medo de sair do seu lugar. Não seja orgulhoso a esse ponto. Porque a não exposição é vitória da rejeição sobre a sua vida essa noite. A não exposição é vitória da rejeição sobre a sua vida essa noite. Nós não. Lembra o que eu disse, irmão?
Aos intercessores nós falamos: não está bem, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Por aqui está soma, Ribacai. Vou pedir para os intercessores, pastores, por favor, me ajude a orar por essas pessoas. Ora que você será a melhor mãe que você pode ser, mas não é para provar para os outros que você foi melhor que a tua mãe. Não, nós não queremos provar que nós somos melhores. Nós só queremos ser melhores. Você será o melhor pai, você será o incrível pai que você não teve, mas não é para jogar na cara dos outros, é porque Deus te chamou para ser assim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Está cancelado sobre a sua vida toda a palavra de rejeição. Está cancelada sobre a sua vida toda frustração. Aquela tentativa não bem sucedida de aborto que você sofreu ainda enquanto estava no ventre de sua mãe. Está cancelado o trauma de não ter tido um pai para te abrigar, te abraçar quando você precisou. Está cancelado, está anulado isso do teu coração. Isso não te incomoda mais. Depois de hoje, isso não é mais uma ferida. Isso não é um impedimento para você poder abraçar e amar. Você é alguém que Deus criou com um propósito. Você não é um projeto mal sucedido. Você é alguém que Deus criou para o sucesso. Você é alguém que Deus criou para uma vida de vitória. Você é alguém que Deus criou para ser extraordinário. Prepare-se, porque é uma unção que vai te capacitar para ser uma mãe incrível, como nunca houve em toda a geração da sua família. Há uma unção para te capacitar para ser um pai extraordinário, um super pai, como nunca houve na tua geração, na tua descendência. E o amor que você não teve, o amor que você não teve, você vai dar porque você o recebeu do Senhor Jesus. Você vai dar porque você recebeu do Senhor Jesus. Ele sempre te amou. E para que você não fosse rejeitado por Ele, Ele precisou rejeitar Jesus na cruz do Calvário. Jesus teve que experimentar o que é isso. Mas ei, Will, depois da rejeição veio a redenção, Pedro. Hoje nós saímos daqui com o entendimento de filhos. Nós não estamos órfãos, Raul. Nós sempre tivemos um pai. Nós sempre tivemos um pai. Nós sempre tivemos um pai. O abraço que você não teve quando é criança, quando foi criança, hoje o Senhor Jesus te abraça. Ele te abraça, Ele te abraça.
Ele te abraça como você nunca foi abraçado. Ele te abraça. Ele te abraça, Ele te abraça, Ele te abraça. É Ele que te abraça porque Ele que te ama. Ousado amor de Deus. Cantoriba,